Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula sobre o mercado de capitais. Vamos fechar, vamos finalizar o nosso tema análise técnica. Então eu vou demonstrar para vocês um pouquinho dos gráficos em tempo real. Então a gente vai ver aqui duas, três situações. Eu preparei uma análise, vocês vão entender aqui um canal de alta, um canal lateralizado, e aí a gente vai concluir esse tópico, tá ok? Vamos lá, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho da parte prática, Até hoje nós falamos da teoria que envolve análise técnica, então eu mostrei para vocês o canal de alta, o canal de baixa, enfim, as linhas de tendência, Então agora é hora de visualizarmos toda a teoria no gráfico em real time, Ou seja, em tempo real. Eu estou aqui com o gráfico do mini índice, o gráfico vigente, E na minha tela vocês estão visualizando o gráfico de 1 minuto. Bom, eu não estou aqui, vamos deixar bem claro, não estou aqui querendo incentivar ninguém a entrar em negociações com o mini índice. É apenas uma aula demonstrativa para que vocês conheçam os fundamentos da análise técnica. A gente pode aplicar essa análise, como eu já falei em sala de aula, para qualquer ativo, seja ele uma ação, seja ele um contrato, um mini índice, seja ele criptomoeda. Então qualquer gráfico é passível de ser analisado por essa estratégia chamada e conhecida como análise técnica. Bom, eu estava falando, vocês acabaram de ver que deu um pico aqui, uma alta bem expressiva nesse último candle, aonde provavelmente nós teremos uma alta daqui um pouquinho nesse gráfico, tá? Então, se vocês notarem, eu gostaria de mostrar para vocês aqui no final do gráfico, eu já tracei algumas tendências, Então, nós temos aqui o canal de alta representado por essa linha superior azul e por essa linha inferior vermelha. Então, a linha de suporte, e a linha de resistência, nós temos um canal de alta. Esse gráfico é de hoje, então, como eu disse, está acontecendo agora. Aqui vocês podem ver duas médias móveis exponenciais também, uma na cor azul, que é a média curta, que está acompanhando mais de perto aqui os candles, e uma média longa, que é essa média na cor laranja, que é uma média que é mais espaçada um pouquinho. Bom, então dá para ver nitidamente que durante o dia de hoje esse gráfico está bem positivo, ele teve um aumento muito grande. Eu quero chamar a atenção para vocês que é completamente volátil quando a gente trabalha num gráfico de 1 minuto. Vamos ver outras opções. Lembrem-se que eu falei para vocês em sala de aula que seria interessante que a gente olhasse alguns tempos gráficos ao mesmo tempo para que a gente tivesse um auxílio na tomada de decisões. Então, visualizando esses três gráficos juntos, então o gráfico de fundo é o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 5 minutos, esse que aparece aqui abaixo da tela, e o gráfico de 15 minutos, que aparece aqui nesse canto esquerdo superior. Bom, se vocês olharem só para as médias, todas as médias em todos os tempos gráficos estão apontando para cima. Ou seja, eu tenho 3 períodos gráficos que me mostram que esse ativo está subindo, tanto no 1 minuto, quanto nos 5 minutos, quanto no 15 minutos. É uma indicação de tendência de alta. Tá? Então, se a gente visualizar aqui, olha, no gráfico de 5 minutos, nós temos uma tendência de alta, desse ponto até o momento em que estamos agora. No gráfico de 15 minutos, a mesma coisa, uma tendência de alta, dá para perceber aqui. E no gráfico de 1 minuto, também temos uma tendência de alta. No gráfico de 1 minuto, os candles já estão trabalhando abaixo da linha de resistência, e exatamente acima ou em cima da média móvel mais curta. Então, possivelmente, isso pode nos indicar uma reversão de tendência. Ele subiu, ele deu uma lateralizada. Se a gente olhar nesse pontinho aqui, vamos traçar uma linha aqui. Então, esse ponto exatamente
dá para perceber que esse gráfico ele está um pouco lateralizado, né? Então ele está caminhando de lado, como a gente também viu na aula das últimas semanas. Então é possível que agora, no final desse período, ele escolha uma tendência, né? Então ele está subindo um pouquinho, está fazendo alguns candles de baixa, e aí é preciso esperar um pouco para ver se ele vai confirmar essa tendência de alta por mais alguns minutos ou se de repente ele vai devolver um pouquinho dessa alta e iniciar uma tendência de queda. Tá? Se a gente reparar nos últimos candles que estão sendo formados, então os 3 últimos e provavelmente o 4º último aqui, ó, candles de queda. Nos 5 minutos a gente tem também, olha, a aparição de alguns candles de queda, né? Então tentou uma alta, mas recolheu tudo. No 15 minutos a mesma coisa, ó. O último candle formado é queda, o candle que está vigente aqui no 15 minutos está tentando esboçar uma alta, mas ainda não conseguiu. Então é importante que a gente preste atenção aos sinais que esses gráficos estão nos mostrando. E é muito mais importante ainda você traçar uma estratégia para não ficar clicando e apertando o botão à toa e tomando prejuízo na cabeça. Então é importantíssimo, primeiro, entender o que está fazendo, analisar com calma e paciência o gráfico ou todos os tempos gráficos possíveis e depois, só depois, apertar o botão. Estratégia, planejamento, tá? É o que vai fazer vocês terem uma constância, ou seja, manterem o mesmo ritmo nos seus trades. E de novo, eu não estou incentivando aqui ninguém a fazer trade no mini índice. É muito melhor vocês aprenderem a base e depois irem aprofundando o conhecimento. Utilizem essas análises primeiro para as ações, né, para a compra de ações, façam o trade a longo prazo, né? Então assim, utilizem o tempo a seu favor, nada de tentar ficar querendo ganhar dinheiro em um dia, porque isso é bobagem para quem não entende de mercado financeiro e para quem de fato não tem prática, ou você tem a sorte, como se fosse ganhar na Mega Sena, ou então você vai perder todo o seu dinheiro. Então fiquem atentos e façam um bom uso do estudo, da análise técnica. Se possível, percam tempo analisando os ativos que vocês desejam adquirir a longo prazo e depois, com o passar do tempo, vocês podem tentar se aventurar em outras áreas, como por exemplo o mercado de opções, como por exemplo, quem sabe o mercado de índices, tem também mercado de dólar, tem também mercado de ouro, né? Então é importante que vocês aprendam a técnica para depois, aos poucos, irem evoluindo. Bom, pessoal, retomando, vamos ver se aparece uma oportunidade de fazer um trade aqui rapidinho, só para mostrar para vocês, né, clicando de fato na compra e na venda. Então vamos aguardar um pouquinho para ver se esse candle faz o rompimento dessas linhas de tendência que eu tracei para vocês. Tá? Então é importante ir acompanhando, é importante ter calma. Como eu disse para vocês, tudo indica que continua numa tendência de alta, mas por essa lateralização que vem acontecendo aqui nesse canal, ó, nos últimos minutos, então aqui a gente tem muito mais de 20 minutos sendo lateralizado, né? Então é importante esperar para ver se vai explodir uma tendência de alta maior ou se ela vai ter uma quedinha aí no final do período. Lembrando que esse mercado acompanha o horário de Brasília, então para a gente aqui são 15 horas, mas ele já está caminhando para o final do expediente. Tá? Então vamos aguardar mais uns minutinhos para ver se a gente consegue pegar uma tendência qualquer, rapidinha, para vocês visualizarem isso na prática. Enquanto isso eu vou apontando para vocês, vejam, eu vou ampliar um pouco esse último gráfico aqui, ó. Vamos ver se está certo. Vejam que os candles de 1 minuto se movem muito, muito rapidamente. Essas tendências podem mudar em questão de segundos. E aí vocês precisam, obviamente, ter uma boa estratégia, ter um bom tempo de estudos e preparação
para que vocês não cometam erros, né? Ou para que cometam o menor número possível de erros. Bom, olha lá, ó. Estamos assistindo aqui a uma possível alteração de tendência, mas lembrando que a nossa linha é essa aqui. Vamos até puxar ela um pouquinho mais para cá, ó. Então, enquanto ele estiver trabalhando nesse canal lateralizado, a gente não faz muita coisa, né? Então, espera. Ele pode chegar até aqui embaixo, né? Até esse ponto aqui da linha vermelha e retomar uma tendênciazinha de alta, como ele pode romper de uma vez por todas essa linha vermelha e dar sequência na queda. Mas de qualquer forma, temos que aguardar um pouquinho para ter certeza do que vai acontecer. Eu vou deixar armado aqui um contrato, caso apareça alguma oportunidade. Vamos apertar a venda aqui. Bom, tudo indica que vai cair. Vamos ver o que pode acontecer. De olho na tela, ele está testando ali. Opa, caiu, tá vendo? Vamos ver se vai dar uma queda livre. Pronto, pessoal. Trabalho feito. Eu não sei se vocês repararam, mas eu fiz tudo muito rapidinho, né? Então eu fiz a venda aqui nessa setinha vermelha, tá? Na verdade eu fiz a venda um pouquinho antes, aí depois eu vendi um segundo contrato e recomprei os dois contratos aqui embaixo, ó. Tá? Vamos finalizar aqui, deixa eu fechar esse monte de tela e vamos ver o quanto deu de lucro. Vamos lá, pessoal, só para a gente finalizar então a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado final e vou também aproveitar para mostrar para vocês o resultado de algumas operações aqui que eu tenho que estão ativas. Então aquela operação que a gente acabou de fazer, ó, rendeu R$20, porque eu fiz 50 pontos com dois contratos. Então 50 vezes 2 são 100. Cada ponto vale 20 centavos. Né? Então no final das contas foi um resultado aqui com os mini índices de R$20. E aqui eu vou só demonstrar para vocês que eu tenho 3 operações em aberto. Essas operações são de médio prazo, curto prazo, mas enfim, são operações que vão render no período de um mês, tá? Com opções. Então eu tenho 3 grupos de opções aqui, ó, que eu vendi, todas vendas, tá? Eu vendi opções a 51 centavos, vendi um segundo lote a 56 e um terceiro lote a 70 centavos. O preço delas hoje, ó, então de 51 que eu vendi, hoje ela vale 38, de 56 do segundo lote ela vale 42 e de 70 do terceiro lote hoje ela vale 60. Por que esse preço está diminuindo? Porque o valor desta ação em questão está aumentando. Então a minha estratégia aqui foi que essa ação iria se valorizar, então eu montei uma estratégia pensando na valorização desse ativo. Como ele está se valorizando, eu tenho resultados positivos. Se vocês observarem aqui estão os valores, né? Neste momento, no dia de hoje, se eu quisesse fechar essas operações hoje, eu só precisaria recomprar nesse preço que está aqui, ó, né? 38 centavos, 42 centavos e 60 centavos, eu teria hoje esse lucro aqui, ó, a soma desses 3 resultados, mais a soma dos R$20 que já é lucro para hoje. Outro detalhe, eu teria aqui, ó,
Resultado do dia, ó, 36% de valorização nessa primeira venda, mais 26, mais 11%. Me diz aonde você encontra uma valorização, e essas operações estão abertas desde segunda-feira, tá? Eu vendi na segunda-feira, hoje é quinta-feira, então nós temos 4 dias de operação, aonde você encontraria uma margem de lucro, uma taxa de juros nessas condições aqui, ó. Você não encontraria em lugar nenhum, tá? 11% em 4 dias, 26% em 4 dias ou 36% em 4 dias, tá? Então, é uma senhora margem de lucro. Lembrando que a nossa taxa Selic, a taxa básica de juros, está por volta de 3,5% e a poupança não está pagando nem isso, não está pagando, na verdade, nem 2% hoje. Ao ano. Eu estou com resultados em 4 dias, tá? 36%, 26% e 11%. O que eu quero dizer para vocês para a gente finalizar a aula de hoje? Não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir entender esse universo e esse mercado. Então, para aqueles que de fato têm interesse, aprendam. Comecem com operações de longo prazo, entendam o funcionamento do mercado financeiro, façam as suas operações com estratégia, com sabedoria, de acordo com aquilo que vocês estão estudando, né, ou irão estudar ainda, tá? Então, vocês precisam entender que esse é um universo que é passível de se ganhar dinheiro, vocês só precisam de conhecimento e vocês só precisam de um pouco de capital para investir, tá? Como eu sempre digo para vocês, ninguém vai ficar milionário do dia para a noite, a não ser que você der muita sorte, tá? Mas enfim, com sabedoria, com experiência que virá com o tempo e com paciência vocês conseguirão obter lucros razoáveis e bem consideráveis. Lembrem-se que eu canso de falar para vocês e repito, ninguém ganha sempre. Em algum motivo, em algum momento, vocês vão ter um prejuízo, tá? Mas vocês precisam ganhar mais e perder menos. Vocês precisam manter uma continuidade. Às vezes ganhar um pouquinho por dia já está bom, até você se acostumar com o ambiente, até você se acostumar com essa novidade para vocês, tá bom? Nos vemos na próxima aula, pessoal. Até a próxima. Valeu!